Olá, seja bem-vinda ao nosso vídeo de repetições familiares. Eu sou Daniele Ferraz, terapeuta sistêmica familiar, e estou aqui hoje para falar com você desse assunto tão importante. Antes da gente começar, quero te pedir uma ajuda. Por favor, comenta, compartilha meu link, compartilha meu vídeo, se inscreve no meu canal, porque isso ajuda mais pessoas a ter acesso a esse conhecimento que é tão importante e tão libertador. Bom, vamos falar hoje de repetições familiares e o que são isso, como que a gente identifica e como que a gente sai desse tipo de padrão. Todo o conhecimento que eu estou te passando aqui hoje, ele é baseado nas constelações familiares. Se você não sabe o que é constelação familiar, tem um vídeo aqui no meu canal que explica qual é essa técnica e como ela é eficaz para nos ajudar a ter uma melhoria na qualidade de vida. Bom, fica aí essa dica para você. Quero então entrar nesse assunto de repetições. Quantas famílias você não conhece, e às vezes até a sua, que tem um padrão de repetição muito explícito? Por exemplo, famílias onde uma geração foi alcoólatra, a geração seguinte também. Aquelas coisas assim, nossa, meu avô era alcoólatra, o meu tio era alcoólatra, e agora talvez você esteja vendo isso num filho, num parente próximo. Isso é uma repetição. Muitas vezes também essas repetições sistêmicas que a gente chama aparecem na questão de padrão de escassez, padrão de pobreza. É como se a família tivesse um teto onde mais do que aquilo ninguém consegue avançar. É como se todo mundo se mantivesse ali preso aos mesmos elos de uma corrente. Isso é uma repetição. E é muito comum que todas as famílias tenham padrões e repetições que a gente considera sistêmica. O que é sistêmico? A gente herda de geração em geração. Então, esses padrões, eles acabam deixando a gente presas em situações que não são agradáveis. A gente não herda só as coisas bacanas, bonitas e belas da nossa família. A gente herda os traumas, a gente herda tudo aquilo que foi pensado, feito, trabalhado ou não do nosso sistema. E isso é muito sério e muito grave, porque muitas vezes as pessoas tentam fazer movimentos que vão contra essa corrente, contra o que a família já pratica, e elas se sentem desvalidadas, elas se sentem enfraquecidas, elas se sentem muitas vezes até excluídas pelo próprio sistema. Você já deve ter ouvido falar aí de um conceito que é bastante difundido, que é a ovelha negra. A ovelha negra é aquela pessoa que ela é totalmente diferente do sistema familiar dela. É aquela pessoa que pensa ao contrário, que destoa. Só que por muito tempo a gente propagou, enquanto sociedade, que a ovelha negra era uma pessoa ruim, que a ovelha negra era uma pessoa que merecia ser excluída. E a gente observa nos nossos trabalhos terapêuticos que, na verdade, a ovelha negra ela é uma pessoa que está trabalhando para libertar esse sistema, para trabalhar essas crenças, essa falta de merecimento e muitas outras questões que estão ali, ó, escondidas. Então, se na sua família existe um padrão de repetição e você está tomando consciência disso, eu sinto te dizer, cabe a você fazer a sua parte para que isso pare de reverberar com as próximas gerações. Porque sim, se a gente não faz a nossa parte ao identificar um padrão repetitivo, a gente também está ajudando que isso se propague para uma geração seguinte. Ou seja, se eu venho de um padrão de escassez e eu não trabalho esse padrão em mim, eu com certeza vou passar esses padrões para os meus filhos, para os meus netos e por aí vai. Quantas famílias não têm um ciclo de repetição de doenças? Na minha família, por exemplo, nós temos um ciclo de repetição de doenças do coração. E agora também estou observando que está vindo um ciclo de repetição com câncer. Óbvio que tem o fator genético, só que você já parou para pensar o que desencadeia um fator genético acontecer com uma pessoa e com a outra da mesma família, às vezes até irmãos? Não. A nossa mente comanda todo o nosso sistema corporal. E se a gente não trata os nossos pensamentos, as nossas questões, isso vai apenas sendo propagado para gerações seguintes. Então, aqui, a ideia é que você tenha clareza primeiro de quais são os padrões repetitivos. E eu te aconselho até a anotar. Conforme você for lembrando, vai anotando o que você vê de repetição na sua família. Repetições negativas, é claro, porque também existem repetições positivas. Só que muitas vezes o padrão negativo da família é muito maior que o padrão positivo. E aí são famílias que têm muitas brigas, famílias que têm muitas rupturas, pessoas que são brigadas umas com as outras,
pessoas que não conseguem florescer na vida. Às vezes, dentro de nós, nós sabemos que temos um grande potencial de desenvolvimento, porém, a gente não consegue ir adiante. Quando você tem essa sensação, você está presa numa questão familiar e precisa trabalhar isso com urgência. Porque existe um outro lado da vida em que as coisas fluem com mais facilidade, em que a gente tem saúde, em que a gente tem prosperidade. Só que se a gente não trabalha essas questões que estão entre nós e essa vida plena, a gente não vai conseguir chegar até lá. E muitas vezes a gente até consegue algum tipo de avanço, porém você vai perceber que você fica com a consciência pesada. Quantas pessoas eu já não atendi que elas conseguem um certo ganho financeiro, por exemplo, e em seguida elas sabotam tudo, perdem o dinheiro porque ficam de consciência pesada. Porque olham para a família de origem, lá para o sistema familiar, e percebem que é todo mundo pobre. E aí fica preso nesse pensamento de que todo mundo tem que ser escasso, para eu me sentir pertencente àquele local. Tudo aquilo que é muito diferente dentro de um sistema familiar tende a ser excluído. E nós temos muito medo de sermos separados da nossa família. Esse é um medo instintivo, esse é um medo desde quando a gente habitava lá as cavernas. A gente tem medo de não pertencer a um grupo. E qualquer coisa que nos ameace a sair desse pertencimento do grupo, a gente sabota para que isso não aconteça. Só que hoje, na atualidade, a gente não precisa mais trabalhar com esse conceito de que eu não posso ser diferente do grupo. Muitas vezes, as pessoas mais saudáveis de um sistema familiar são aquelas que são mais diferentes, digamos assim, porque são pessoas que trazem novos ares para esse sistema, que ventilam novas ideias. Então, se você está se sentindo aí a ovelha negra da sua família, para de se culpar por um instante e observa se talvez você não é a pessoa mais saudável do seu sistema familiar, a pessoa que está buscando fazer diferente, que está buscando fazer melhor. Às vezes a gente pega um chicote e bate nas nossas costas como se nós fôssemos as piores pessoas do planeta. E eu tô aqui para te dizer que as ovelhas negras são as melhores pessoas dentro de um sistema, porque são aquelas que estão trabalhando para que esses elos, laços, essas correntes negativas estejam sendo quebradas. Pensa aí nos padrões repetitivos que você observa na sua família. Anota, para você começar a perceber onde que isso impacta na sua vida. Às vezes você tem vontade de montar um negócio, de empreender em uma outra área, de fazer uma profissão diferente, mas você sente que algo te prende, que algo te puxa, quase como uma força invisível que você percebe que é maior que você. Pode ter certeza que aí tem uma questão familiar para ser tratada. Se você não consegue fazer isso sozinha, eu te recomendo muito que você procure um bom terapeuta, um bom constelador familiar para te ajudar a soltar esse padrão, a perceber qual a postura de solução que você vai ter que adotar para sair desse ciclo de escassez. Eu não me conformo que a gente veio para essa terra para sofrer. A gente veio para tomar consciência e para mudar as nossas atitudes a nosso favor. Todo mundo merece ter uma vida leve, uma vida próspera, uma vida feliz. Só que nós precisamos fazer a nossa parte para mudar essa chave do sofrimento para a alegria, da escassez, da pobreza para a riqueza. Espero ter contribuído hoje com você, com esse vídeo, e aguardo você nos meus próximos. Um beijo e fica bem!